Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 4 de janeiro de 2025, tempo de Natal antes da Epifania, sábado. Santo do dia, Santa Ângela de Foligno, um exemplo de conversão. Ela que se converteu bem tarde, né? Aos 40 anos de idade. Santa Ângela nasceu em Foligno, na Itália, no ano de 1248. É importante lembrar que no século XIII, a partir dos anos 1250, né, a igreja estava passando por uma dificuldade muito grande. É, no finalzinho do século XIII, início do século XIV, a Renascença como filosofia, né? Onde o homem era o centro, um renascer outra vez, desprezando toda a, a, a liturgia, desprezando todo o sentido de ser igreja, de pertencer a Cristo. A filosofia na Europa era que o homem era o centro do louvor. Então é nessa realidade do século terceiro para o século XIV que Santa Ângela nasceu, numa família muito abastada, mas também muito distante dos ensinamentos religiosos. Uma família que vivia a vida mundana, e assim ela foi educada. Ela casou-se com um habitante famoso de sua cidade, com quem teve vários filhos, mas infelizmente tantos filhos e depois o seu esposo faleceram e continuaram vivendo em a sua vida distante de Deus. Deixando-se levar por uma vida distante de Deus, entregava-se às festas, a vaidades, cada vez mais longe de Deus. E ela também foi se afastando dela mesma, até que sentiu um toque de misericórdia do Senhor numa missa, tá vendo? Numa missa. Recorreu à Virgem Maria, buscando o sacramento da reconciliação, quando ela tocou em seu vazio existencial. Santa Ângela tinha 40 anos quando se converteu e abriu aí o seu processo de conversão e dedicou-se a atender às demandas do Senhor. Vendeu todos os seus bens, o que ela tinha, distribuiu entre os pobres, e em 1291 ingressou para a Ordem Terceira de São Francisco, onde viveu uma vida reclusa e saía nas peregrinações em Assis. Então, um exemplo de uma pessoa comum, como eu e você, Santa Ângela de Foligno, mesmo tardiamente, né, depois dos 40 anos, depois de experimentar o vazio do pecado, do afastamento de Deus, ela se converte e dá novo sentido à sua vida. Então é sempre tempo de ser um santo do Senhor, santo separado, escolhido, aquela pessoa que ouve o chamado de Deus. Santa Ângela de Foligno, um exemplo de conversão, rogai por nós. Na primeira leitura, na primeira carta de João, nós ontem vimos o seu capítulo 2, início do capítulo 3. E continuando o estudo de hoje, nós estamos na primeira carta de São João, capítulo 3, de 7 a 10. Ele fala assim: Filhinhos, que ninguém vos desencaminhe. O que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é pecador desde o princípio. Então, o versículo 8 já nos fala que, desde o princípio, o Satanás, o demônio, tenta a humanidade. Aquele que comete o pecado é do diabo. Então, como é que eu sei se eu estou cometendo o pecado? Olha aí os 10 mandamentos. Você está matando, está falando mal de alguém, você está furtando, está prejudicando alguém, você tem usado o santo nome de Deus em vão? Cuidado, tem substituído Deus por outro ídolo qualquer, né? Então tem pessoas que idolatram o carro que tem, o apartamento, o sítio, a fazenda, né? Tem gente que idolatra o marido, a esposa, o filho, a filha, amar o filho, uma filha, mais do que a Deus. Então, nós temos que ter esse discernimento na nossa cabeça. Então, quando eu cometo a gravidade dos mandamentos, dos 10 mandamentos do Senhor,
eu estou pecando. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo é o pecador desde o princípio. Para isso, continuando o versículo 8, é que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, para resgatar os seus. Por isso que Cristo se manifestou. Manifestou-se como? O próprio Deus se encarnou. O próprio Deus, né, fez a opção de vir ao mundo pelo um útero de uma mulher, Maria, nasceu entre nós, foi criancinha, foi adolescente, depois, a partir dos 30 anos de idade, assume, né, a sua responsabilidade de falar pelo Pai, em nome do Pai, e nos trazer a conversão e a salvação. Mas ele se manifestou para quê? Para destruir as obras do diabo. Versículo 9. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque a semente de Deus fica nele. Então, todo aquele que nasceu de Deus, né, foi batizado, ele não comete pecado. Ou seja, ele não fica, ele não reside no pecado. E pode até pecar, mas confessa, pode até pecar, mas se arrepende, pode até pecar, mas tem a consciência de que aquilo que eu estou fazendo é pecado, né? Porque a semente de Deus fica nele. Ele não pode pecar, pois nasceu de Deus. Versículo 10. Nisso se revela quem é o Filho de Deus e quem é o filho do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não é de Deus. Ora, se não é de Deus, é do diabo. Nem aquele que não ama o seu irmão também não é de Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. É isso que João está falando. Então, tem que amar a Deus, rejeitar o pecado, né? Lutar todos os dias contra as nossas tendências pecaminosas. Eu quero ser de Deus. Renuncio ser do diabo, ser de Satanás. Eu quero ser de Deus, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Fica aí a grande mensagem da primeira carta de João, capítulo 3, de 7 a 10. O salmo de hoje é a continuação do de ontem. Salmo 97, 98. Os confins do universo contemplam a salvação do nosso Deus. Aquela estrela mais distante, muito distante, 25 bilhões, 30 bilhões de anos-luz, longe da gente, longe, contemplam a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um cântico novo, porque ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Esse Deus que domina as estrelas, os planetas mais distantes, quando a gente olha da galáxia, fora da galáxia, e olha lá para a Terra, uma poeira que você mal enxerga, nessa imensidão do universo, agora você pensa na sua casa, no seu coração, Deus se preocupa com você. Esse Deus que criou tudo, todo o universo, que contempla tudo, o infinito desse universo, preocupa-se com você. E ele te pede, aplauda o mar, todo ser que nele vive, o mundo inteiro e toda a gente, as montanhas e os rios batam palmas e exultem de alegria, porque Deus vem, Cristo vem com honra e glória para julgar os vivos e os mortos. Aí sim seremos salvos, resgatados e veremos Deus como Ele é. Aí o salmo termina: na presença do Senhor, pois Ele vem julgar a terra inteira, julgará o universo com justiça e as nações com equidade. Evangelho. Está em João, capítulo 1, de 35 a 42. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João, que é o João Batista, estava de novo com dois de seus discípulos. Vendo Jesus passar, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou:
que estáis procurando? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver aonde ele, Jesus, morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviam as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra, Pedro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, muito mais do que encontrar Jesus, é perguntar a Jesus: onde moras? E ouvir a resposta: vinde ver. Vinde ver onde o Senhor mora. O Senhor mora na Eucaristia, o Senhor mora na igreja, o Senhor mora na comunhão, o Senhor mora na palavra proclamada, o Senhor mora na manifestação e desejo de seu povo, eclésia, de ser igreja, o Senhor mora aí. Vinde e vê. Eles foram e viram e conviveram com Jesus. Depois, quem convive e vê e descobre a existência de Deus no nosso meio, ele tem necessidade de chamar outras pessoas. Então, André convida também o seu irmão Pedro, que tem a missão, né? Quando Jesus coloca o olho em Pedro, ele fala: Tu és Simão, filho de João. Ou seja, eu estava te esperando, Simão. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Não será pescador de peixe, mas sim pescador de almas, de coração para Deus. Então, quando nós descobrimos onde o Senhor mora, ou seja, a nossa conversão nos traz a realidade deste mundo, o sentido para a nossa vida, que é conhecer Deus, amar a Deus e servir a Deus. Esse é o grande exemplo deixado pelo santo de hoje, Santa Ângela de Foligno, um exemplo de conversão. Depois de 40 anos, depois de viver afastado do Senhor, seu vazio existencial foi preenchido, assim como os apóstolos que tiveram o vazio da sua existência preenchidos com a presença de Jesus. Foi tão grande a alegria de André na conversão, porque ele foi ver onde Jesus mora, vinde verde, que ele levou também o seu irmão. Então, que a nossa família possa também chegar a Jesus através de nós, que a nossa conversão não seja pessoal, que ela não seja estagnada. A água estagnada, ela estraga. Nós temos que fazer uma conversão como um rio que corre para o mundo proclamando o nosso Senhor Jesus, convertendo filhos, irmãos, sobrinhos, netos, convertendo todos que estão ao nosso redor no nome do Senhor Jesus. Que tenhamos então esse sábado abençoado, é um domingo abençoado e nos preparemos para esse ano de 2025 com toda a nossa fé, com toda a nossa determinação, que possamos viver plenamente o Espírito Santo em nossas vidas. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim, se não evangelizar. A reflexão do dia faz parte deste projeto. O que é a reflexão do dia? É um programa diário tem o objetivo de estudar a palavra, que compõe a liturgia diária. O estudo bíblico sobre as palavras, o santo do dia, o salmo, o evangelho. Então, é um estudo bíblico, é muito mais do que simplesmente proclamar a palavra. Nós queremos descobrir aqui os mistérios, o que Deus fala à sua igreja através da liturgia. Seja você também um multiplicador desse estudo, para que mais corações possam entender e descobrir onde Jesus mora. Vinde e vede é a grande mensagem de hoje na liturgia. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.